Ela está fazendo a sua primeira turnê na Europa, depois do Rock in Rio em Lisboa, está em Paris e segue para Londres. A RF convida hoje a Anitta. Bonjour, bom dia, Anitta. Bom dia. Ainda não tô falando francês, não. Anitta, há alguns meses a imprensa francesa, o jornal Le Monde, te chamou de a Beyoncé carioca. É uma associação que te agrada? Nossa, não teria como não agradar, porque ela é um ícone pra mim, sabe? Uma referência. Então, se alguém pode me considerar 10%, eu já me sinto muito especial. E você está consolidando aos poucos uma carreira internacional, na América Latina, nos Estados Unidos e agora aqui na Europa. O que você trouxe de especial para o público europeu? Eu trouxe uma mistura da minha história com a história do Brasil, musicalmente falando, e do funk. Então, não são, a galera não vai ver só as minhas músicas e pronto. Vai ser uma mistura de muitas coisas assim que eu faço e que tem a ver com o Brasil. Não sei se você sabe, mas aqui na França tem professores na Sorbonne, que é a universidade mais prestigiosa, que usam o seu clipe do Vai Malandra nas aulas para falar de questão de gênero, de questão da valorização do corpo. Quando você fez esse clipe, você imaginou que isso suscitaria tanto comentário? É incrível, assim. Não imaginei. Eu queria muito fazer algo para preencher o meu país, né? Porque eu tava fazendo muita coisa em outros idiomas, então eu precisava de algo voltando às minhas origens. Então eu só fiz uma coisa real, assim, que já acontecia na minha adolescência, na minha infância, que eu já estava acostumada. A galera é de lá mesmo, da comunidade, então não foi nada criado ou inventado, sabe? A celulite é minha, então é tudo verdadeiro naquele clipe. E você tenta veicular esse discurso do empoderamento da mulher, das minorias, mas ao mesmo tempo tem gente que critica e fala de apropriação cultural, fala de a estética da pobreza, critica o fato de você ter trabalhado com o Terry Richardson. O que você responde para essas pessoas? Olha, sobre o Terry era uma coisa que a gente realmente não sabia, eu vim a saber depois. Realmente eu fui falha nesse ponto, mas até discutimos, pensamos sobre o cancelamento, mas era uma coisa tão importante pra gente em tantos aspectos, e foi feito tão baseado nas minhas ideias e no que eu queria, como sempre, né? Eu sempre tenho equipe nos meus vídeos, mas a pessoa que pensa no geral, no que realmente vai ser feito, sempre sou eu. Que daí a gente decidiu deixar, e foi uma boa decisão, porque acabou movimentando muitas discussões. Eu acho muito bom isso, né? Fazer com que as pessoas discutam, debatam assuntos importantes. E nada daquilo foi inventado, como eu disse antes. Então não tem muito... Eu sou uma pessoa que veio daquela realidade, né? Então, por mais que as pessoas possam falar que hoje em dia... Nananana, eu sou daquilo, assim. Minha família é uma grande mistura, né? Eu tenho família... Minha mãe é nordestina, a família do meu pai é de Belo Horizonte, a família do meu pai é de negros, a família da minha mãe é de mestiços, nordestinos, enfim. Então, eu acho que não tem muito isso, sabe? Eu acho que não é muito... Eu acho que a questão é a gente unir, não ficar encontrando motivos para separar. E em várias entrevistas fala-se do fato, como você acabou de dizer, que você decide no final, de você ser empresária e artista. Perguntam se é difícil administrar a carreira de artista e ser empresária ao mesmo tempo. Você acha que te fariam essa mesma pergunta se você fosse um homem? Não sei, de verdade, não sei. Antes eu achava que não, que assim... Que ser mulher não mudava em nada, mas hoje em dia eu vejo que faz muita diferença e é muito mais difícil quando você é mulher. Então, eu não sei te dizer se eles me perguntariam ou não. Bom, em 2017 você foi eleita pela Billboard, que é uma espécie de ranking das personalidades da música, como a 15ª principal influenciadora no mundo, ultrapassando Rihanna, Shakira, Lady Gaga. A presença digital é indispensável? Olha, é muito importante. Eu acho que às vezes o brasileiro não se dá conta do próprio poder. Nós somos muito grandes, nós somos do tamanho de um continente. E muitas vezes o próprio brasileiro não valoriza o que é seu, né? Não valoriza o que vem do nosso país. Então, acho que tem muito a ver com a nossa história também, com a forma como o Brasil foi colonizado, enfim. Então, eu acho que
a gente precisa ter um pouco mais de patriotismo, entender que, essas pessoas são muito incríveis fora do Brasil, são, mas nós também temos pessoas muito incríveis, nós também podemos ser vistos por outras pessoas como incríveis. E com a presença digital vem também uma espécie de cobrança. A gente tem a impressão que esperam que você comente praticamente tudo. Quando você comenta, às vezes tem crítica. Quando você não comenta, às vezes tem crítica. Você acha que o artista deve se posicionar sobre todos os assuntos, inclusive em política? Eu acho que o artista deve se posicionar no que ele entende e no que ele acha que ele vai conseguir somar em alguma coisa, assim. Eu quando entendo de algo, eu me posiciono. Quando eu só vou conseguir entender baseado em relatos de X ou Y de terceiros, eu prefiro não me posicionar, porque eu não entendo daquele assunto, sabe? Então não é legal influenciar várias pessoas com uma opinião se eu mesma não tenho certeza dessa opinião. Então eu só me posiciono quando eu realmente tenho certeza do que eu estou falando. E você sente que ainda existe algum tipo de preconceito com a música que você faz, com o funk, que tem uma conotação forte? Se eu acho que Se em algum momento isso pode ser um obstáculo para você avançar em alguns mercados, por exemplo? Só se for no Brasil, porque fora do Brasil todo mundo vê o funk como, é o que eu tô dizendo, todo mundo vê o funk como um ritmo extraordinário. É realmente no Brasil que existe esse preconceito com a coisa que é nossa, né? Então, fora, muito pelo contrário, o funk só é motivo para as pessoas admirarem mais ainda. Perfeito, muito obrigado. A RFI convidou hoje a Anitta, que está em turnê, primeira turnê pela Europa, Lisboa, Paris e Londres. Obrigado pela presença. Muito obrigada.